receber vocês aqui. Já tivemos uma manhã muito boa, com 5 apresentações super interessantes. Não tivemos muito tempo para conversar, né, depois das apresentações, mas acho que a gente tem essa oportunidade de seguir o debate. Fiquem super à vontade para, ao final das 4 apresentações que nós temos agora, no período da tarde, trazerem também questões que tenham, né, surgido a partir das apresentações da manhã, se assim desejarem. Então, nós vamos assistir as 4 apresentações, né, e ao final a gente vai fazer esse momento de conversa e de troca, né? Então, nós agradecemos muito, eu, Luciana, Letícia, agradecemos a presença, o interesse, né, na participação de vocês aqui nesse simpósio. E é isso, desejamos uma ótima tarde, que seja muito, muito frutífera para todas nós. Então, a primeira apresentação que nós temos agora é da professora Luciana Carvalho Fonseca, e então vou abrir o microfone e passá-lo para ela. Obrigada, Marina. Boa tarde a todo mundo. Eu vou compartilhar minha tela, mas, em primeiro lugar, eu queria dizer que, por um lapso, eu submeti um resumo em inglês. Então, eu vou colocar o título em inglês, mas o resto é tudo em português, tá bom? Porque não faz sentido, a gente só tem inscritos em português. Enfim, acontece. Eu estou querendo compartilhar, e apesar de eu fazer isso toda hora, eu não estou achando o botão. Tá aqui, achei. Eu vou compartilhar uma tela, que eu estou com 2 telas aqui, então eu consigo ver vocês. Bem, quem me conhece... Oi, Lorena. Oi, que ótimo. Seja bem-vinda e fique à vontade. Bem, quem me conhece sabe, né, do interesse e até da paixão que eu tenho pela Maria Vellucci, uma tradutora do século XIX. Essa apresentação se concentra no prefácio de uma das traduções que ela publicou no século XIX, e se intitula Como que ela superou, né, a supressão. E essa suppression vem, na realidade, de um livro, né, de categorias de supressão formuladas pela Joanna Russ, que foi uma autora de ficção, né? Ela escreveu o livro, além de crítica literária, ela também escrevia ficção, teve uma atuação expressiva no movimento feminista nos Estados Unidos, conhecida também muito pela crítica por expressar muita raiva nas suas críticas literárias, sobretudo quando se tratava de literatura e mulheres. E ela até também, ela mesma, como ela era acusada de raivosa, ela também contra-atacava e falava que não entendia como que mulheres criticavam sem manifestar algum tipo de raiva. Isso não tem nada a ver com a apresentação hoje, a raiva, mas como eu abri para o seminário de hoje falando de raiva, eu falei, quem estava aqui de manhã sabe que é meio que continuação. O livro mais famoso da Joanna Russ é The Female Man, que é ficção e sátira também. Mas o livro com o qual eu dialogo aqui nas categorias analíticas é esse, que foi publicado em espanhol, Como Acabar com a Escritura das Mulheres, e em inglês, How to Suppress Women's Writings. O que ela faz, né, nesse livro? Ela faz uma série de categorias, ou estabelece uma série de categorias de supressão mesmo, de enfrentamento das dificuldades e dos obstáculos que as mulheres dentro de um sistema heteropatriarcal enfrentam para serem lidas e para escreverem. O enfoque dessa apresentação é o prefácio de Vellucci à luz dessas categorias. Né? Em primeiro lugar, assim, a Maria Vellucci, ela foi além de traduzir 40 peças, mais ou menos 40 peças, teatrais, ela também atuava como atriz, diretora de teatro, produtora de teatro. Havia peças em que ela fazia 3 ou 4 personagens, uma coisa incrível. Ela fundou
o Teatro Ginásio Gramático, que foi um teatro com proposta realista no século XIX, que ela concebeu juntamente com o empresário Joaquim Eliodoro Gomes, que dentro da teoria teatral brasileira e da história do teatro brasileiro é uma figura muito marcante. E ela também se desentendeu com o maior dramaturgo da época, que era João Caetano, que comandava, né, o teatro Dom Pedro II, que tinha uma tradição mais clássica. Então, assim, ela foi uma figura assim, muito proeminente nesse aspecto de mudança de paradigma do teatro brasileiro no século XIX. E, assim, o fato de ela ter traduzido mais de 40 peças, ou cerca de 40 peças, né, principalmente do francês e do italiano, mas, além disso, a gente também viu e descobriu durante os estudos que ela falava italiano, francês, esses dois, português e inglês também, né, pelo que a gente tem de registro. É até engraçado, um parêntese, que no obituário dela, no fim da vida, ela dava aulas de inglês, né? Então, isso eu como professora de inglês, isso me toca profundamente, porque é como se falasse assim, she died an English teacher, como se fosse assim, o fundo do poço. Mas, enfim, esse conhecimento, né, de línguas estrangeiras marca a vida dela inteira. Bem, no Teatro Ginásio, além de toda essa atuação, ela teve a oportunidade de publicar 2 peças, 2 delas, a primeira, Viúva das Camélias, e a segunda é a vida de uma comediante, ou a vida de uma atriz, como ela traduziu, né, e em francês é La vie d'une comédienne, é um drama em 5 atos, e do Anicet Bourgeois. Então, aqui a gente tem essas 2 peças, a figura dela e uma foto do início, né, do prefácio. Uma coisa que vale a pena ser lembrada nesse momento é que, assim, o século XIX era considerado o século do romance, né, não era o século das peças teatrais. E quando a gente vai compreender um pouco, ou tentar compreender o que se passa no século XIX, né, os romances também, eles fornecem elementos muito interessantes que traduzem os possíveis imaginários e mentalidades dos discursos da época. E tem alguns romances do século XIX que falam de mulheres que tinham uma relação com a tradução. E isso eu abordei num artigo que eu escrevi com o Denis. A gente falou um pouco dos romances Lucila, A Carne e Senhora. Né? E, assim, como que a tradução era representada nesses romances escritos, né, no século XIX? Era representada como um passatempo, assim, a tradução feita por mulheres, tá? Não a tradução em geral. Então, a tradução feita por mulheres era representada como um passatempo, uma obra de natureza inferior, né? Um trabalho que não era executado com qualidade, e muitas vezes necessitava da colaboração de um homem. Isso era bem interessante. E contradiz totalmente o que Maria Bellucci fazia da tradução dela, né? Porque o caminho, assim, que ela encontra para poder ser lida, para poder ser publicada, é por meio da tradução. E não só no teatro, né? Vou passar a próxima aqui. E aqui é apenas um exemplo de uma das notícias que saiu sobre Maria Bellucci no Correio da Tarde, mas, assim, tem dezenas de notícias de jornal sobre ela, valorizando, né, e exaltando suas qualidades como tradutora, mas também há muitas outras notícias que eu não coloquei aqui, mas podem ser vistas em trechos, né, no próximo artigo que eu publiquei também com o Denis, que vai sair agora na Cadernos de Tradução, que tem a ver com a produção teatral da Maria Bellucci no século XIX, mas críticas à pessoa dela, de que não é uma mulher, desabonando como mulher, né? E aí isso nos leva às categorias, então, de Joanna Russ, em relação a suprimir a escrita das mulheres, né? As 10 categorias de Joanna Russ são essas aí que estão numeradas. Eu não vou falar uma a uma, porque não vai dar tempo. Então, eu só selecionei algumas dessas categorias, mostrando como que elas atuam e como Bellucci responde a essas categorias no seu prefácio. Então, assim, eu estou lendo um texto com as categorias de
de Joanna Russ e como, de fato, né, assim, a forma proposta por Russ em termos de categorias ressoam ressoam não, né, estão ecoadas num texto do século XIX. Isso é que eu acho bastante interessante. Bem, a primeira categoria é proibição, e eu coloquei um efeito no meu slide sem querer, que eu não gosto de efeitos. O que significa a questão da proibição, né? A Joanna Russ, ela ressalta, assim como todas nós sabemos, que não tem, assim, dificilmente tem proibição expressa à escrita feminina. Então, o que ela chama de proibição é algo que vai além, né? Porque essa ausência de proibições formais, obviamente, não significa que as informais não possuem efeito. Então, por exemplo, o fato de eu não dar direito à educação às mulheres funciona como uma proibição à escritura ou à escrita feminina, ou a escrita de mulheres. A mesma coisa em relação a recursos materiais. Então, se eu dificulto a aquisição de papel, de lápis, por exemplo, isso também funciona como a proibição. E uma outra coisa que funciona também como proibição é a falta de incentivo. E isso a gente vê até hoje, né? Assim, tem pessoas que são desencorajadas a escrever. E aí, nesse aspecto da proibição, eu selecionei um trecho do prefácio da Vellucci que dialoga com essa proibição com falta de incentivo. Ela fala assim: com o andar do tempo desiludi-me do maravilhoso e abracei-me ao romântico, eu compunha, isto é, delirava, imaginando lindas fantasias. Ai, o trecho todo não tá aqui, calma. Delirando lindas fantasias. Nesse trecho aqui, o que ela fala é que ela mostra as traduções aos seus leitores, e esses leitores, infelizmente, falam que ela não deveria escrever porque a poesia dela falta rima, e a prosa dela falta gramática. E é essa parte que deveria estar aqui, né, nessa figura que eu acho que eu acabei trocando. E Joanna Russ, quando ela faz essa categoria aqui, essa falta de incentivo, você vê que no texto da Vellucci, essa falta de incentivo ela é muito operada, né, no patriarcado por aquilo que o Otávio Paz chama de leitores terríveis, que é uma expressão que eu usei, né, do Otávio Paz, num texto que eu escrevi sobre Vellucci também, chamado Mulheres de Imaginação Ardente, que saiu no boletim 3x22 da Universidade de São Paulo no ano passado. Então, é exatamente a questão desses leitores terríveis, né, são aqueles que sufocam, que não deixam a pessoa se manifestar plenamente, né? E o trecho que deveria estar aqui é o seguinte: felizmente, mostrava as minhas produções a entendedores que me diziam sobre a poesia dela. Está bonito, mas não está bom. Falta-lhe metro. Sobre a prosa, a mesma coisa. Falta-lhe rima. Bem bom, disse comigo, ela disse para ela mesma. Não pode haver verso sem metro e mal se admite prosa sem gramática. Estou salva, guardo as minhas ideias e não aprendo nenhuma coisa nem outra. Ou seja, deixo de escrever. Né? Esse tema até volta no final dessa apresentação. Então, esse é o desencorajamento pela proibição. Uma quarta categoria, a quarta categoria de Joanna Russ, é a maculação da agência. Então, assim, foi ela que escreveu. Mas será que ela deveria escrever, por exemplo? E essa maculação da agência tem muito a ver com o que ocorre com a representação das mulheres também no século XIX, isso já foi até dito aqui na sessão da manhã, né, de como a mulher é apresentada como objeto, ou como a modéstia faz parte dessa caracterização do ser mulher, né? E Joanna Russ também aponta outras questões, né? Por exemplo, a escrita revela a mulher como anormal, neurótica, desagradável. A mulher virtuosa não poderia saber o suficiente do mundo para escrever bem, porque é aquela reclusa. A gente sempre falando aqui, claro, evidentemente, da mulher burguesa. E aqui na maculação da agência, a gente vê que ela coloca, se valendo da modéstia, né? Ou da necessidade de fazer-se passar por modesta. E o trecho: Deus permita que, se não persuadão, que nesta publicação fui guiada pela vaidade.
Sou capaz de confessar que não possuo elementos em que afundar, o que será fácil de convencer. Então, dizendo sempre que não é inteligente. Né? Quando ela se afirma disso, né, ela mostra que está muito ciente do imaginário sobre o baixo valor literário daquilo que as mulheres produzem, né, do pouco prestígio. E essa maculação da agência está reconhecida nesse prefácio, que faz tudo menos isso, né? Ela desdiz dizendo. Mas isso não está aqui nessa apresentação por conta do tempo mesmo. Bem, outra categoria é a desvalorização do conteúdo produzido para as mulheres. Né? Então, assim, do tipo, nossa, olha com que ela perde tempo, olha sobre o que ela escreve. E aqui a gente tem algumas, porque que, né, como a gente já viu, assim, Velucci, ela sabia escolher suas peças, que elas eram escolhidas à mão mesmo, a dedo mesmo, por conta desse projeto dela de mudar o paradigma clássico do teatro brasileiro, introduzindo esse realismo. Então, a gente, essa desvalorização do conteúdo dela, né, vem com essa crítica de que ela não estava aderindo ao teatro do João Caetano. Isso acontecia aqui nos jornais. Licença, Luciana, só avisando dos 5 minutos. Tá ótimo. E então, aqui, de novo, ela fala como, né, que ela não conseguia escrever. Então, acatando essa agência, essa agência maculada, né? Acatando, assim, quando eu falo acatando no texto, não que no discurso dela tivesse assim, que é justamente o contrário que ela faz no prefácio como um todo. Porque apesar de todas as categorias de Russ, quase todas, das 11, quase todas estão presentes, interessantemente, ela, né, como se ela tivesse ela rebatendo as categorias de Russ, mas no todo, ela mostra que aquele prefácio é um prefácio de posicionamento político, articulando tudo aquilo que era esperado do discurso feminino na época. Então, modéstia, né, uma agência fraca e tudo isso. Então, aqui também, uma outra coisa marcante que Russ aponta é que o cânone, né, muitas das vezes esquece de oferecer modelos às mulheres. Só que quando a gente fala dos modelos oferecidos nos jornais do século XIX, de fato, assim, a gente não vê modelos dados às mulheres, mas a gente vê as mulheres valorizando umas às outras. O que faz com que esses modelos, com o passar do tempo, se percam, porque nem todos eles, todas essas mulheres, chegam ao cânone, né? Alcançam uma posição no cânone. Então, duas mulheres que fazem diferença na vida da Velucci é Beatriz Brandão, que dedica, é poeta, ela foi reconhecida bastante em vida, dedica aqui, por exemplo, um soneto a Venucci. E aí o próprio prefácio da Velucci é uma carta dedicada a Ludovina Soares da Costa, que era a atriz principal do Teatro João Caetano. Então, assim, essa falta de modelo, na prática, né, a gente vê que ela é uma estratégia do white supremacist, heterosexual patriarchy, para usar a palavra, os termos de Bell Hooks, para suprimir a escrita das mulheres. Mas que as mulheres em si buscam seus próprios modelos e articulam. E aqui ela faz isso, ela aponta o modelo dela, que é a Ludovina Soares da Costa, ao dedicar o prefácio a ela. Aqui eu passo rapidinho. As normas estéticas, eu falei um pouquinho sobre elas, que, né, como que as tradutoras eram representadas, e foram esses os romances que eu citei logo no início, como as tradutoras mulheres eram representadas. Aqui eu não vou falar de novo. E como que as mulheres reagem, né, a todas essas categorias de supressão. E a Ross fala, ou elas cedem, elas deixam de escrever. Então, a Maria Velucci, ela até afirma que ela deixou de escrever poesia e prosa, mas não teatro. Ela nega que não sabe escrever, e isso de novo acontece no prefácio, ou ela se recategoriza, né? Porque aí, nesse caso, ela fala assim, eu vou escrever porque a minha experiência é válida. Isso aqui começa a acontecer mesmo no movimento feminista do século XX, mas nos anos 70, né? Então, aqui a gente tem uma intertextualidade ou
uma interdiscursividade do prefácio da Venuti com essas duas reações aqui apontadas por Russ, mas essa aqui, por se tratar do século XIX, ainda não estava à disposição de Venuti, por exemplo. Então, aqui tem algumas referências, e eu vou encerrar por aqui, e fico muito feliz de ver todos vocês, e agradeço a atenção. Então, obrigada, Luciana. Agora vamos passar para a segunda apresentação, que é a da Gisele Jordana Eberpacher, desculpa se eu pronunciei errado o seu nome, que é o cômico como ferramenta crítica na peça teatral de Elfriede Jelinek. Não vou tentar de novo pronunciar o nome da peça, mas pode iniciar. Apresentação, Úrsula. Obrigada, então, todo mundo que está na mesa, e obrigada particularmente a Luciana, a Marina e a Letícia pela organização desse simpósio. Para mim é uma alegria poder participar. E, como vocês já devem ter percebido, a minha apresentação de literatura germânica, de língua alemã, eu acho que já está dando certo, né? Eu só vou entrar em tela cheia. Então, eu sou atualmente doutoranda em estudos literários pela UFPR, colega da Manu, com orientação da professora Ruth Bogunovski, e eu estudo a tradução do cômico na obra teatral da Elfriede Jelinek. É um tipo de cômico muito particular, e eu faço isso também a partir dos estudos feministas da tradução. E eu vou propor, né, estou propondo na minha tese, estou no segundo ano, então ainda estou, né, no caminho, mas algumas estratégias de tradução. E nesse trabalho hoje eu queria apresentar uma comparação, na realidade, de outras traduções já feitas. Não estou hoje pensando em apresentar traduções minhas. Um pouco de contexto aqui sobre a Iele, né? Como acho que nem todo mundo conhece a escritora, a Elfriede Jelinek nasceu em 1946. Então, a gente está pensando aqui uma geração um pouco mais para frente de nomes da literatura austríaca, um pouco posterior a Barman, por exemplo, né? A Barman, nessa época, já estava produzindo, né? Já estava perto ali de lançar suas grandes obras. Então, aí ele está mais numa geração pós-guerra, né? Ela já está sendo crítica à recepção da guerra. E, em termos de recepção crítica, ela era uma pessoa bastante polêmica na Áustria, bastante não muito bem vista, e não muito elogiada na crítica, até ela ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 2004. Isso, com certeza, impactou bastante a recepção dela, que começou a ser bem mais ampla a partir do prêmio, né? Ela produz romances, ensaios, traduções e peças. Então, a gente tem dela traduzido no Brasil já 2 romances, o A Pianista e o Desejo, de 2011 e 2013, mas a gente ainda não tem os outros textos publicados, pelo menos. Já existem pesquisas acadêmicas sendo feitas sobre a Jelinek, então acho que já tem um movimento, eu acho que em breve a gente vai começar a ver bem mais coisa dela aparecendo. E a grande produção dela é em peças, em termos de volume, né? Ela tem quase 40 peças, e a gente ainda não tem peças dela publicadas. Aqui a gente já teve algumas encenações. Eu coloquei essa palavra aqui, presença, eu sei que não estou pensando em Derrida nem nada do tipo aqui, eu queria mais apresentar um pouco a noção da presença dela no ambiente mesmo, porque ela é um tanto reclusa. Eu trouxe essa imagem dela, que é uma imagem particularmente que eu gosto muito, que não é exatamente dela, como vocês estão vendo, é um boneco, né? Ela não gosta de ir em eventos, e ela, para esse evento específico, ela gravou um áudio e foi essa pessoa interpretar ela com um boneco, por exemplo. Então, ela não exatamente não participa do espaço, existem fotos dela, enfim, mas ela também não participa tão ativamente, né? Para apresentar algumas noções também da obra dela, as peças dela se encaixam muito mais na noção do pós-dramático, a gente não está pensando aqui tanto em noções de personagem, de Dascalha, aquela carinha que um teatro tipicamente tem para a gente,
Só para vocês terem uma noção, aqui está uma página de uma peça dela, não tem fala, não tem parágrafo, não tem nada, esses blocos de texto. Ela usa muito a noção de drama secundário, que basicamente é pegar uma história que já existe e adaptar aquilo para algo que a gente está pensando. Ela está aqui indo para um caminho de intertextualidade muito grande. Em alguns casos, eu acho que a gente poderia, inclusive, debater se não se trata de uma tradução. Mas, enfim, essa é outra pesquisa bastante fascinante também. E ela vai usar muito essa técnica que ela chama de Sprachflächen, que são as superfícies de linguagem, superfícies linguísticas, que é um pouco esse jeito dela encadear as ideias uma atrás da outra. Ela vai sendo muito puxada pelo som das palavras, então ela permanece nessa superfície da língua, pensando muito mais nos significantes do que nos significados, muitas vezes. E entrando nessa, eu vou usar aqui uma aproximação, mas uma espécie de fluxo de consciência. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com essa aproximação, mas só para a gente dar uma entendida geral na obra dela. E essa que é a cara desse texto dela, que é muito estranho numa primeira leitura, mas muito fascinante também. O Goina, que é um crítico histórico da literatura austríaca, diz que ele, né, odeia e escarnece, acima de tudo, o patriarcado, o capitalismo, o fascismo e o humanismo burguês cristão. Então aqui a gente tem um resumo da obra dela, ela tem uma voz muito crítica, né, e acho que o jeito crítico dela é um dos motivos pelos quais essa recepção na Áustria é um pouco estranha. O cômico não é canonicamente o tema estudado dentro da obra dela, mas é um tema que tem ganhado atenção. Existe um centro de pesquisa sobre ele, né, na Universidade de Viena, e eles dedicam cada biênio para um tema. E o tema que eles dedicaram entre 2018 e 2019 foi o cômico. Em 2020 houve o lançamento dessa coletânea de artigos, que é o cômico e a subversão, estratégias ideológico-críticas, que é sobre como a obra dela trata o cômico. E um resumo muito grande desse trabalho é basicamente que a linguagem, o cômico na linguagem dela é uma busca por uma linguagem feminista. Então a gente está pensando aqui muito no uso de trocadilhos, de figuras de linguagem, de rimas, de métrica, às vezes, dentro dessas falas. Então ela está, a partir disso, buscando, né, essa escritura feminina, como pensa a Sisu, ou a escrita radical, como pensa a von Flotow. E é um jeito dela de fazer uma crítica à sociedade patriarcal. Então, pensando no inglês, né, que a gente tem o history, que agora tem o herstory, por causa do his e do her, ela vai fazer muito esse tipo de brincadeira também com a língua alemã. E uma outra noção bastante frequente na crítica sobre ela é a risada presa na garganta. Se diz isso para aquela coisa que parece engraçada no primeiro momento e as pessoas querem rir, as pessoas começam a rir, mas que depois descamba para algo de mau gosto, descamba para uma crítica, descamba para algo que você fica com vergonha de ter rido, e por isso que ele fica preso na garganta. Então é um termo também bem frequente na crítica sobre a obra dela. A peça sobre a qual a gente vai dar uma olhada, na qual a gente vai dar uma olhada hoje, é o Die Kontrakte des Kaufmanns, o contrato do bancário. O que é interessante dessa palavra Kaufmanns, ele também poderia ser traduzido como caixeiro, essa nossa noção de caixeiro viajante, é a palavra que vem desse outro sistema, né, Kauf de compra e Mann de homem, e hoje em dia ela é usada como bancário, então é uma palavra que existe de um outro contexto do comércio e que se transformou na figura do bancário ao longo do tempo. A peça é de 2008, então pensar que foi 4 anos depois dela ter ganho o prêmio, né? E a gente vai dar uma olhada em 2 traduções da peça, uma delas feita pela Gitta Horneger, que é uma austríaca que já mora há muitos anos nos Estados Unidos, traduziu a peça para o inglês em 2019, e a gente vai olhar também a tradução da Helena Topa, e aqui eu tenho um certo problema de data. O texto que eu tive acesso é um texto que faz parte de um projeto do Goethe Institut,
de tradução de peças de teatro, e eles tinham uma plataforma online para disponibilização desses textos, que está em manutenção desde 2019. Então, é um projeto que, apesar de continuar existindo, ele não está mais aberto para acesso público. E quem me passou esse texto foi uma conhecida que também fez uma tradução de outra peça da Jelinek para esse projeto, e ela tinha esse texto em PDF. Porém, eu não consegui achar a data, não tem a data, né, no material. Pelo Instituto Goethe, eu encontrei informação que talvez seja de 2019, mas também tem esse livro publicado, ao qual eu não tive acesso ainda, que é de 2015, e eu não sei se trata, de fato, do mesmo texto ou não. Então, fica aqui um pouco na dúvida também. Uma coisa importante, então, é que esse texto da Helena Horta, que eu tive acesso, da Helena Topa, que eu tive acesso, ele não tem nenhum tipo de paratexto, ele tem o título, a logo do instituto e o texto, basicamente é isso, não tem muitas informações. Ao contrário, essa edição da Gita Honega tem 3 peças da Jelinek e muitos outros textos, desde introdução, nota de rodapé, tem uma entrevista com a Jelinek no final, então a gente tem uma edição crítica bastante composta, né? A introdução, então, explica um pouco as questões factuais da peça. Essa é uma peça escrita em resposta, né, um drama secundário em resposta à crise econômica na Áustria, que é uma crise econômica que acontece alguns meses antes da crise econômica americana, que é mais ou menos nos mesmos moldes. A gente tem aqui uma família, a família Maier, que ficou muito rica na época do colonialismo, das explorações, principalmente importando e vendendo bens na Áustria. E o filho, né, o atual dono de tudo isso, o atual herdeiro de tudo isso, estudou em Londres economia, inclusive com pessoas que também estavam envolvidas na crise americana, né, do Lehman Brothers, enfim. Então, a gente vê que todo mundo farinha ali do mesmo saco mesmo. E, enfim, os moldes muito parecidos, né, de especulação imobiliária, especulação financeira, que gerou uma quebra financeira ali de vários padrões. Então, ela explica um pouco tudo isso, e ela constata nessa introdução que ela seguiu o conselho da Jelinek: encontre algo completamente diferente que pelo menos capture o espírito da obra, né? E aí a gente está aqui se referindo especificamente ao tipo de humor. Nessa entrevista que tem no final, a Jelinek comenta um pouco sobre o método de escrita dela. Ela diz que escreve essas peças muito rápido como resposta a esses eventos. Normalmente ela já faz essa relação grande com uma obra, que acho que a referência maior aqui são os 12 Trabalhos de Hércules, e ela, a partir disso, volta no texto e começa a fazer essas brincadeiras linguísticas. Então, ela vai vendo o que o texto, o que o fluxo dela permitiu em termos de brincadeira, e vai mudando o texto. E quando ela fala com tradutores, isso, a postura dela como tradutora, ela traduz do inglês, principalmente, ela traduziu Pynchon, por exemplo. Então, isso a gente vê na postura dela como tradutora também, e na maneira com que ela incentiva os tradutores dela a trabalharem, que não importa se você mudar a piada, não importa se você mudar as palavras, o importante é que você capture o espírito do que eu estou fazendo e faça isso também. Eu não queria... Bom, depois eu discuto isso, na realidade. Então, esse método da ele, né, de certa forma, é replicado nessa tradução da Gita Honega também. Na entrevista, ela fala: "You can trigger such linguistic associations as you work with them in English. You can trigger them, and once that happens, they keep coming, also in English." E aqui eu não quero pensar numa ideia de permissão da Jelinek, que eu acho que a própria Jelinek não está usando esse can como permissão, eu acho que ela está usando como sugestão, né? Ela está dizendo: olha, mas um jeito de trabalhar é fazer isso, né? É deixar com que essas associações aconteçam no texto em inglês, porque o inglês vai permitir associações diferentes do que o alemão, né? Então, deixa acontecer, e mesmo se isso inclua fazer uma piada, algum trocadilho, alguma coisa assim, num texto que não tem isso. Partindo para frente um pouco agora, né, depois que a gente apresentou o texto,
queria também apresentar as estratégias de tradução do humor verbal apresentadas pela Della Chiaro, que é uma pesquisadora italiana. E em 2017, ela faz uma pesquisa sobre estratégias de tradução do humor verbal. O humor verbal, a gente está pensando, não exatamente momentos do texto em que a gente vai rir, mas a gente está pensando nas figuras de linguagem, trocadilhos, rimas, métricas, às vezes, coisas que possam gerar essas brincadeiras, né? Ela fala que, em geral, o humor verbal faz referências a pessoas, histórias e eventos, e que, portanto, ele é uma combinação entre questões linguísticas e questões culturais. Então, isso, com certeza, se põe como uma questão para tradução, né? Então, é frequente ter intertextualidade, que é uma coisa que a ele, né, que faz muito de propósito também. E o trabalho da Della Chiaro, quando ela está analisando esse corpus dela, ela comenta que é um trabalho descritivo de estratégias que ela encontrou no corpus, mas não prescritivo de como deve ser a tradução do humor, né? E ela identifica, então, quatro... Gisele, só avisando dos 5 minutos. Obrigada. As estratégias são deixar o humor verbal inalterado, então ele depende de ter semelhança entre os idiomas ou se perde a comicidade. Isso seria mais ou menos uma ideia de tradução mais ao pé da letra, né, assim, e quando a língua permite a mesma brincadeira, a gente tem a mesma brincadeira, quando não, não. A 2 é substituir o humor verbal por outra forma de humor verbal na língua de chegada. 3, substituir o humor verbal da língua de partida por uma expressão idiomática na língua de chegada. E 4, ignorar o humor verbal. Isso aqui é difícil dizer se foi feito de propósito ou não percebido, mas ela comenta que é uma técnica frequente em legendagem, né, por conta das limitações do gênero. Então, aqui eu queria trazer alguns exemplos do texto mesmo, nas três versões. Então, Jelinek, a Gita e a Helena. A gente tem aqui, então, Wo bin ich beim Jahrestreffen der Gruppe. A gente tem a literação e a assonância do Gu. E existe uma ironia aqui, porque a gente está chegando na reunião dos bancários e ela fala onde que estou, no encontro anual do grupo dos góticos, né? Então, quando a gente vai para as traduções, né, Where am I? At the Annual Convention of the Goths, a gente vê que essa repetição, né, do gru não acontece mais, mas a ironia é mantida, né, pela circunstância. Mesma coisa em português, onde estou eu, no encontro anual do grupo dos góticos. A gente tem os 2 Gs, mas a gente também não tem mais o gru. Então, esse é só um exemplo, mais ou menos, de como eu encaminhei o trabalho. Algumas saídas interessantes, aqui a gente tem repetição com sentidos diferentes e palavras com sons parecidos. A gente tem o uso dessas duas palavras, o Seite e o Seiten, que em alemão soam muito parecidas, sendo que uma significa elo e a outra significa lado. E a gente tem esse auf keine Hand, que remonta a uma expressão que seria auf keinen Fall, que é de jeito nenhum, e auf keine Hand, hand é mão. Então, essas que seriam as brincadeirinhas desse trecho específico. Acho que não adianta eu ler em alemão agora, mas em inglês ficou we don't pay attention, we can't pay, we pray. E eu acho uma tradução muito legal. Pelo uso do pay attention e do pay em termos financeiros, né, combina muito bem com a peça. E o We Pray, pela coisa da ajuda, existe um coro de pequenos investidores que sofreram com a crise, então faz muito sentido esse aqui. E aqui em português, a gente tem uma saída muito legal, que é o nem a uma mão, nenhuma mão nos toca no que temos de melhor. Então, essa brincadeira também que ficou soando muito parecida, mas também são palavras diferentes. Esse exemplo aqui é muito legal, eu vou tentar ser resumida nele, mas é um caso que não apareceu na Della Chiaro, por exemplo. Existe essa família rica, né, que eu falei que ficou rica com a exploração, tinha essa empresa que era Julius Mine, e essa aqui era uma estatuazinha frequente na loja deles, que é um moro, e o mó também se refere ao chapeuzinho, né, esse chapeuzinho específico. E a Gita Honega, na sua tradução, aproveita que o mor
do inglês, né, correspondente para o more, o The Little Company More, permite também uma outra interpretação com unmoored e more de atracar um barco. Então ela cria uma repetição que não existe no original, porque nesse momento o inglês permitiu esse tipo de associação, coisa que a gente não vê, por exemplo, no português acontecendo, né? Em termos de curiosidade, a empresa parou de usar essa imagem depois de todos esses escândalos que eles tiveram. A partir disso, eu fico pensando muito nesse texto da Louise von Flotow, que é o Mutual Punishment Translating Radical Feminist Wordplay, Mary Stilley's Gynecology in German. Ela vai fazer, então, um estudo de caso da tradução desse livro aqui, da Mary Dalis, para o alemão, e pensar como que se funciona a tradução desse sistema, né, desses trocadilhos feministas radicais, como ela está chamando aqui, e ela já faz um trocadilho no próprio texto, né, com esse punishment. E ela vai pensar muito como esse tipo de texto da Mary Dalis, que tem características que eu acredito que são muito próximos do texto da Jelinek, não usa esse tipo de técnica só para ser engraçadinho ou alguma coisa superficial, mas como esse tipo de estrutura é base do pensamento a qual esses textos estão se inscrevendo, né, do pensamento feminista. Gisele, desculpa interromper, não, é só para avisar que deu uns 20 minutos. Não quero te cortar, mas Tá. só para avisar. Estou quase no último slide, então é muito rapidinho para terminar. Obrigada. E que, então, a gente tirar esse tipo de trocadilho seria matar a parte do texto, né? E quais as estratégias de tradução a gente pode pensar? Ela menciona aqui o uso de notas de rodapé, que ela não necessariamente é fã, mas também é outra estratégia que a gente não viu listado ali no texto da Chiara também. Mas, enfim, ela defende, em essencial, a importância disso. As reflexões finais, só vou mencionar que ela vai, então, debater a questão de fidelidade de estratégias feministas de tradução, e a questão aqui não é uma fidelidade necessariamente ao texto, porque a gente não está pensando nessa ideia antiga de fidelidade, de tem que ter igual, tem que ter todas as palavras, mas se é uma tradução que se propõe feminista, talvez a questão seja abandonar completamente essa noção de fidelidade e tentar replicar na nossa própria língua as brincadeiras, né? Eu também penso numa hipótese aqui, que é uma coisa que a gente pode discutir depois, mas eu também me pergunto quanto a relação da tradutora para o inglês com a IEL, né, que é a existência de todos esses textos de apoio dentro da edição, não ajudam ela a ter uma postura um pouco mais criativa em relação ao texto do que a tradutora para o português, por exemplo, que talvez não tinha uma relação tão próxima assim. Então, se alguém quiser, eu posso passar as referências bibliográficas no chat para não alongar mais, e peço desculpas pelo atraso, pelo prolongamento da apresentação. Obrigada. Que isso. No caso, bom, acho que como a gente tinha combinado na outra sessão, na sessão da manhã também, de que as perguntas vão ficar todas, né, para o final. Quem não puder ligar o microfone, eu leio. E então podemos passar para a nossa terceira apresentação, que é a Marina Leivas Vaquil, que vai falar da literatura de mulheres latino-americanas não traduzida no Brasil. Oi, gente, eu só estou vendo como não está aparecendo aqui para eu compartilhar. Imagina. Deixa eu ver aqui uma coisinha, só um pouquinho. Eu fiz em PDF e o Google não está, o Meet não está achando. Estranho. Só um segundinho, deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer isso. Karina, se você precisar, você pode me mandar que eu compartilho aqui também, vou mudando os slides para você. Pode ser. Deixa eu ver aqui. Pode me passar no grupo do WhatsApp. Tá. Peraí.
Será que não está ali? Abre o PDF, que às vezes o Google Meet reconhece na hora que você abre ele. Como assim abrir? Não, só abre ele e fecha. Às vezes, só de você fazer isso, aumentar e minimizar de novo, ele já reconhece, aí vai aparecer para você ver se Deixa eu funciona. ver. Desculpa, gente, já ter feito isso antes. Agora deu mesmo. Boa. Quer dizer, vamos ver se vai dar. Deu certo? Vocês estão vendo? Deu sim. Vocês veem só o PDF mesmo, né? Sim. Tá, obrigada. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. O que eu vou apresentar hoje é um pequeno recorte das pesquisas que eu venho fazendo, no plural mesmo, nos últimos 3 anos, mais ou menos, desde que eu comecei o pós-doutorado na USP. Eu entrei com uma pesquisa para trabalhar com linguística de corpos, estudos de gênero e tradução, e é isso que eu venho fazendo, mas em paralelo, né, eu venho desenvolvendo outras reflexões, mas sempre nesse campo, né, nessa intersecção entre tradução e mulheres, de alguma forma, com alguma perspectiva. Então, o que eu vou apresentar hoje uma breve reflexão que eu venho desenvolvendo num contexto um pouquinho mais amplo. Então, espero que fique claro, mas já peço desculpas caso eu tenha que passar por algumas coisas muito rápido. Bom, essa pesquisa, esse trabalho especificamente que eu queria apresentar aqui para vocês, parte, né, de uma reflexão da Lola Sanches, pesquisadora, feminista espanhola, segundo a qual os textos que nós lemos são resultado de um processo invisível de seleção que é feito a priori, né, uma vez que não há razão natural alguma para a existência de uma tradução, né? Então, o que não se traduz também é parte desse processo, né? Trata-se do que fica de lado, do que é desconsiderado, do que é descartado, do que é rejeitado, e não encontra lugar, né, consequentemente, na recepção literária de outros países em outros idiomas, né? E o que eu venho fazendo nessas minhas últimas pesquisas justamente é olhar mais para esse lugar da não tradução, do que e mais especificamente de quem não traduzimos, né? Então, a partir dessa reflexão da Lola Sanches, dessa afirmação dela, eu proponho apresentar aqui para vocês, né, e problematizar a não tradução de escritos de mulheres latino-americanas, né, literários, mais especificamente hispano-americanas, em 3 etapas. Primeiro, mostrando 2 levantamentos que eu fiz a partir de 2 importantes compilações que comprovam que, estatisticamente, de fato, ainda há um número enorme de mulheres e obras de mulheres latino-americanas sem tradução aqui no Brasil. No segundo momento, então, eu queria articular, né, proponho articular o resultado desses levantamentos que eu fiz com o conceito de injustiça epistêmica da filósofa contemporânea estadunidense Miranda Fricker, com o qual, né, eu proponho, então, com esse conceito de justiça epistêmica, eu proponho nomear o que resulta desse processo de não tradução. Por fim, então, na última parte, muito brevemente, né, eu resolvi terminar, de certa forma, assim, num tom mais otimista, né, entendendo que nos tempos atuais, né, é preciso ter esperança, né, e encontrar forças para inspiração, né, principalmente para subverter as injustiças com as quais a gente convive cada vez mais, né? Então, vou apresentar alguns muito breves e pontuais esforços que mostram alguns caminhos, né, e meios para divulgação da literatura e da tradução da literatura de mulheres latino-americanas aqui no Brasil. Bom, tá passando para vocês os slides? Tá, né? Tá. Bom, o primeiro campo, digamos assim, onde eu coletei dados foi o Muestrario de Narradoras Hispano-Americanas del siglo XX, Mucho Ruido e Muchas Nueces, que é uma pesquisa da pesquisadora Carmen Alemany Bey, da Universidade de Alicante, na Espanha. Essa pesquisa foi publicada em 2003, né, e a autora propõe
é um grande panorama, né, bastante amplo, da produção narrativa de mulheres hispano-americanas, né, que ela propõe como um inventário, como uma espécie de guia para possíveis interessadas, né, interessadas. Ela agrupa as autoras por países e vai descrevendo brevemente a vida e a obra dessas narradoras, né, que são apresentadas de sul a norte, vão da Argentina à República Dominicana, né, e é importante só destacar, né, porque isso também explica bastante os dados que eu encontro, que é importante, na verdade, lembrar que destacar bastante, que essa é uma lista publicada em 2003, né? Portanto, ela inclui livros e escritoras, né, com livros publicados até o início dos anos 2000, o que deixa de fora justamente essa nova e importante safra de escritoras latino-americanas que a gente vê ocupando as prateleiras das livrarias aqui no Brasil nos últimos anos, né? No entanto, dos últimos, deixa eu passar aqui, das 400, eu fiz um levantamento sobre todas as escritoras que a Carmen compila, né, nesse grande inventário, né, encontro 480 nomes de mulheres narradoras da América Hispânica, digamos assim, né, que escrevem língua espanhola na América Latina, para dizer melhor, e descubro, então, pesquisando, que apenas 49 dessas mulheres, dessas 480 mulheres, se encontram traduzidas aqui no Brasil, né? Dessas 49, que já é um número assombroso, né, para 480, 14 representam mulheres, né, com obras que foram traduzidas há no mínimo 15 anos e já estão fora de catálogo. Então, a gente não encontra essas mulheres no comércio comum, digamos assim, porque essas obras, embora tenham sido traduzidas, elas não foram reeditadas, elas não foram reimpressas, né, e não se encontram à nossa disposição, à disposição do grande público leitor brasileiro, né? Então, o que a gente tem de 480 narradoras, né, compiladas nesse levantamento, são apenas 49 traduzidas aqui no Brasil, 14 dessas 49 estão inacessíveis, digamos assim, né, o que representa quase 90%, né, de mulheres não traduzidas ainda, de um importante estudo, né, que é esse muestrário da Carmen Alemany Bey, sem tradução aqui no Brasil, né? Devido à falta de tempo aqui, né, eu não posso me deter nas minúcias, né, nos detalhes desse levantamento, tem dados bastante importantes ali para destacar em outros momentos, né? Mas, assim, só a título de curiosidade, países como Peru, Equador e Costa Rica, que tem diversas escritoras elencadas pela Carmen nesse muestrário, né, não tem nem ao menos uma das suas representantes traduzidas aqui no Brasil, né? Então, além de tudo, a distribuição de traduções dentro desses países, né, das autoras, por países, é ainda mais desigual aqui no Brasil. Esse levantamento tem resultados muito assustadores, muito surpreendentes, mas, na verdade, pouco surpreendentes, né? Na verdade, o que eu quero dizer é que eles confirmam uma hipótese, né, a partir da qual eu comecei a direcionar o meu olhar, que é para esse lugar da não tradução, né? Bom, o outro campo no qual eu olhei, assim, que eu usei para observar, né, e extrair dados para discutir essa hipótese, né, que sustenta as minhas pesquisas de não tradução, foi a lista da revista Arcadia, uma revista literária colombiana bastante importante, que em 2019 convocou um júri bastante importante de pessoas ao redor do mundo, né, para selecionar os 100 melhores livros escritos por mulheres em língua espanhola de 1919 a 2019, num período de 100 anos, né? Desde 2019, eu venho olhando para essa lista, atualizando esse levantamento para ver de que forma o mercado editorial tem reconhecido esses livros, né? E não é surpreendente também que o aumento do número de pessoas traduzidas, mulheres traduzidas, é bastante tímido. Deixa eu passar aqui. Bom, dos 100 livros que a revista Arcadia lista, né,
Dois, curiosamente, de uma forma muito, muito mal justificada, foram escritos pela Clarice Lispector. De alguma forma, o júri não justifica muito bem, mas a gente entende que foi mais forte do que eles, e eles precisaram incluir a Clarice Lispector. É um grande furo nessa lista que eu ainda não consegui entender muito bem. Mas 2 livros que compõem essa lista, né? Isso talvez também diga muito sobre questões da América Latina e da relação do Brasil e da língua portuguesa com a língua espanhola, mas isso é assunto para outro momento. Então, eu parto de 98 livros para fazer essa análise quantitativa, né? Tirando esses 2 livros da Clarice Lispector, e descubro que apenas 29 estão traduzidos em 2022, né? Até 2022 aqui no Brasil. Né? 69 desses livros seguem sem tradução, que representa 70,5% dos melhores livros escritos por mulheres em língua espanhola, segundo um júri bastante especializado, né, e importante, que ainda não contam com tradução aqui no Brasil. Né? Também daria para fazer só uma apresentação só sobre esses dados aqui, que é bastante interessante, né? Mas pela falta de tempo, porque eu quero articular outras questões, né, eu vou destacar apenas uma, né, dessas reflexões que a observação da lista me suscita, né, de alguma forma, que é justamente o olhar para o passado, né, e que diz muito sobre o que a gente tem visto, né, do mercado editorial no momento. Eu parto, né, dessa conclusão que está no próprio editorial da revista, né, que diz que raramente olhamos para as escritoras que nos trouxeram até aqui, que abriram o caminho quando ninguém as ouvia. Né? E isso está bastante claro quando a gente olha para as mulheres, para os livros dessas mulheres, da lista, traduzidos aqui no Brasil. Né? Por exemplo, não está passando. Nenhum dos 7 livros da década de 1950 que constam nessa lista estão traduzidos no Brasil. Da década de 70, por exemplo, há 11 livros, né, um número bastante importante, e apenas um foi traduzido aqui no Brasil, e no ano passado, recém no ano passado. Mas o dado que mais me chama a atenção é o fato de que dos 29 livros já traduzidos, desses 100, 15 deles, né, ou seja, mais da metade, foram escritos nas primeiras décadas dos anos 2000, né, entre 2000 e 2019, o que demonstra, de fato, né, confirma esse olhar muito mais atento, né, e que tem, enfim, se manifestado, né, no que a gente assiste aqui no mercado editorial brasileiro, né, no momento, que é esse olhar para as vozes contemporâneas de mulheres latino-americanas. Bom, aqui a gente chega no ponto 2, vou tentar falar um pouquinho mais rápido, porque eu acho que eu estou falando, tenho muita coisa ainda para apresentar e não quero me passar muito no tempo. Mas a gente chega no ponto 2 desse trabalho, que é uma articulação teórica que eu quis propor, né, que é olhar para esse lugar da não tradução como uma injustiça epistêmica. Eu trago, né, esse conceito da Miranda Fricker, que é uma filósofa contemporânea estadunidense, que em 2017 publica esse livro, Epistemic Injustice, Power and the Ethics of Knowing, no qual ela articula esse conceito, ela propõe, articula, explica, justifica o conceito de injustiça epistêmica, que ela entende como um fenômeno social, né, que sustenta uma desigualdade de poder, cuja base reside no campo do conhecimento. Né? Então, as vítimas, né, as pessoas que sofrem de injustiça, algum tipo de injustiça epistêmica, elas sofrem algum tipo de exclusão, de silenciamento, de julgamento equivocado, ou simplesmente são desconsideradas por uma falta de credibilidade, né, que é atribuída a elas. Essa injustiça epistêmica, na perspectiva da Miranda Fricker, se desmembra em duas. Né? Ela é de 2 tipos. Uma injustiça do testemunho, né, uma injustiça testemunhal, que ocorre em situações nas quais uma pessoa ela é descredibilizada em algum nível em função da articulação de algum preconceito. Por exemplo, um policial não acreditar no testemunho de uma pessoa pelo fato de ela, por exemplo, ser negra. Né? Nesses casos de injustiça testemunhal, a injustiça é produzida pela articulação de estereótipos que são negativos, preconceituosos e relativos a questões de identidade das pessoas envolvidas na situação. Né?
Já a injustiça hermenêutica, ela é um tipo de injustiça que ocorre num nível anterior ao da testemunha, ao testemunhal, né? Porque ela se trata, e é nela que eu foco mais na minha pesquisa, ela se trata de uma lacuna na compreensão coletiva que coloca uma pessoa em desvantagem em contextos nos quais a sua experiência social precisa ser compreendida, precisa ser entendida, né? Nesse caso, também resulta de preconceitos estruturais que atingem os nossos recursos hermenêuticos, né, os recursos hermenêuticos coletivos, e que se devem à exclusão histórica a qual são submetidos os diversos grupos sociais nos mais variados campos da vida social também, né? Então, eu parto principalmente dessa ideia dela de injustiça hermenêutica, né? Foco na questão hermenêutica interpretativa que Miranda Fricker propõe, né? Especialmente quando ela diz, ela afirma, né? Isso que eu coloco aqui para vocês, que o nosso conhecimento do mundo social, ele é basicamente interpretativo. E ele é colocado em risco se as ferramentas hermenêuticas que nós temos para dar sentido às coisas são desigualmente informadas pelas experiências de diferentes grupos sociais, né? E o que isso significa? Que o conhecimento que nós temos, né, e na minha perspectiva, principalmente conhecimento que nós não temos, estrutura a nossa vida social e, como consequência, pode produzir as injustiças com as quais a gente convive, né? Então, o que eu proponho, né, é articular... Marina, oi? Licença, desculpa, só estou avisando dos 5 minutos. Tá bom, vou correr aqui. O que eu proponho é articular, então, essa expressiva, né, constatação da não tradução da literatura de mulheres latino-americanas, especificamente hispano-americanas, aqui no Brasil, né, como uma manifestação de injustiça epistêmica, e mais especificamente de injustiça hermenêutica, né? Então, eu sugiro entender o silenciamento produzido pela não tradução, né, dessas mulheres, como a execução de uma espécie de poder social passivo, que é uma noção com a qual a Miranda Fricker também estrutura toda a análise dela sobre essa injustiça, esse tipo de injustiça, né? Já que o poder é passivo nesse caso, porque embora não implique, assim, a gente não esteja falando da execução concreta de um poder por um agente, né? Há uma facilitação da materialização de um tipo de poder que causa essa injustiça, né? Que sustentam um silêncio e uma exclusão de vozes, né, no mercado editorial, para um público leitor, estabelecendo uma relação de poder que é desigual, né, porque prioriza certas experiências que podem ser, como a gente está aqui no contexto da Bralic pensando, elaboradas e enunciadas por meio da literatura. Eu convoco, né, nesse sentido, mais uma vez, a perspectiva da Lola Sanches, que nos recorda que nada é traduzido naturalmente, né? Pelo contrário, há sempre uma escolha em ação, e toda escolha implica uma renúncia, implica deixar outras subjetividades, outros objetos, enfim, de lado, né? Então, a minha proposta é questionar, né, com apoio de dados, né, e de ferramentas teóricas, né, por que tantas vozes de mulheres latino-americanas importantes nos seus contextos, né, originais de produção, seguem renunciadas pelo mercado editorial brasileiro, ao passo que clássicos consagrados, né, e que conformam uma espécie de cânone, formado, em sua maioria, por homens brancos, né, seguem sendo reeditados, reimpressos, estão aí à nossa disposição, né? A consequência disso, então, é que a experiência social e literária das mulheres latino-americanas é, em grande medida, desconhecida no contexto brasileiro, uma vez que uma das formas pelas quais circula no mundo é também através da sua literatura, né? Que para alcançar novas leitoras, novos leitores, precisa passar por um processo de tradução, do qual essas mulheres ainda participam de modo insuficiente, né? Então, isso configura o que, nos termos, o que a Miranda Fricker propõe como um espaço que é negativo, e negativo no sentido de não estar preenchido, de ser negado, né? Que é produzido e sustentado por uma injustiça epistêmica que mantém esse nosso desconhecimento em relação à produção literária dessas mulheres e, consequentemente, à experiência social delas também, né? Então, aqui, voando bem rapidamente, como eu falei para vocês, eu gostaria de terminar, né, num tom, já que os dados são muito desanimadores, são
enfim, entristecem um pouquinho, né? Nós que trabalhamos com mulheres, pensando em tradução, enfim, eu queria terminar num tom um pouco mais otimista, né? E destacar alguns esforços que eu vejo, observo sendo feitos, né? Que em alguma medida colaboram para que a gente supere essa ignorância, esse desconhecimento que sustenta essa lacuna no nosso conhecimento, né, sobre a experiência de mulheres manifestada através da sua literatura. Então, em primeiro lugar, no campo teórico, eu gostaria de destacar a tradutologia feminista transnacional como uma ferramenta, embora teórica, mas como uma ferramenta com a qual a gente pode repensar a tradução a partir de uma perspectiva feminista, né? É uma ferramenta, uma perspectiva teórica que vem se desenvolvendo nos últimos anos nos estudos da tradução, acrescentando ao debate um caráter mais plural, né? Cuja base é fundamentalmente trabalhar numa perspectiva contra-hegemônica, entendendo a tradução como uma prática ética, política, né? Como uma possibilidade de mediação ideológica e de interferência nos fluxos epistemológicos tão desiguais com os quais a gente convive, né? É um projeto, né, a tradutologia feminista transnacional, na minha perspectiva, de ampliação de vozes, né, que nos permite pensar na ampliação das vozes que a gente escuta, que a gente ouve, né, e que, consequentemente, permite também que a gente revise e desestabilize os valores dominantes que sustentam justamente esses recursos hermenêuticos com os quais a gente conta, né, e com os quais a gente não conta, para compreender o mundo. Deixa eu passar aqui mais rapidamente. Bom, nessa perspectiva, né, a tradução ela é vista assim, na perspectiva do seu potencial de intervenção social, né, como uma ferramenta que nos permite, em alguma medida, transformar as línguas, os textos, os meios e os agentes que entram em contato através da sua prática. Bom, indo para o mercado editorial também, né? Alguns exemplos de iniciativas, né? São, por exemplo, a iniciativa da revista Punhado, sobre a qual eu gosto bastante de falar e de destacar, porque, enfim, é uma iniciativa muito interessante, né? É uma publicação anual, mais ou menos, da editora independente paulistana Incompleta, que desde 2017 traduz e publica textos dos mais variados gêneros de mulheres da América Latina e do Caribe também, né? Desde a sua primeira edição até hoje, né? Em 7 edições ao todo que elas têm, já foram publicadas e traduzidas mulheres de mais de 23 países dessa região, né? Elas oferecem textos biográficos, entrevistas, reflexões sobre os processos tradutórios, enfim, é uma super iniciativa nesse sentido. Só avisar que deu 20 minutos. Ah, tá. Um minutinho para terminar aqui, desculpa. Outras editoras independentes também, que é importante destacar, entre muitas outras, isso é uma breve, né, isso é a título de ilustração, são a Instante, a Editora Moinhos, a Mundaréu, né, que nos últimos anos vem publicando principalmente escritoras contemporâneas, como Ariana Harvix, Nona Fernandes, Fernanda Melchor, entre muitas outras, e a Editora Relicário, que é importante destacar, porque tem feito um esforço recente de publicar não apenas escritoras contemporâneas, né, escritoras que publicaram em outras décadas, né, vivas ou não, como a Alejandra Pissarnik, Sara Galhardo e a Silvia Malloy, que faleceu ontem, né, inclusive. Então, fica aqui também essa apresentação como uma espécie de homenagem para uma dessas vozes tão importantes. Terminando, desculpa, esqueci que tinha mais 2 coisas para falar. 2 eventos acadêmicos sobre os quais eu queria falar também, como iniciativas que articulam, né, a produção literária de mulheres no campo da tradução, especificamente pensando na América Latina, né? O Trema Mulheres, Tradução e Mercado Editorial, que foi um evento criado por um grupo de pesquisadoras da FEFELESH aqui da USP, né? Para apresentar e discutir reflexões teóricas, experiências práticas e de pesquisa também no campo da tradução, que envolvem mulheres, e desde a sua 2ª edição, numa parceria com o Memorial da América Latina, vem trazendo, né, um foco mais justamente para essas mulheres, né, desse recorte. E, em segundo lugar, uma iniciativa também, né, que é preciso destacar, de outra universidade pública brasileira, né, que é a Universidade Federal do Paraná, com a pós-graduação de estudos literários, que no ano passado organizou esse evento também super legal, interessante, Escrever América Latina, um evento, de certa forma, correlato também ao Trema, né,
no contexto da extensão, mas como tema aberto à comunidade de modo geral, né? Então, são eventos que nascem no campo acadêmico, mas que se abrem à comunidade, o que é muito importante também. Uma super programação também com editoras, pesquisadoras, tradutoras para discutir essas temáticas. Bom, voando aqui, gente, só a minha conclusão eu vou ler, porque, enfim, também o tempo e para articular melhor. Eu boto entre aspas, porque isso não é verdadeiramente uma conclusão, né? É mais uma reflexão final, né, de uma pesquisa que enfim, está em andamento ainda, né, e que não tem previsão de terminar jamais, enquanto mulheres escreverem, né, que a literatura latino-americana, produzida por mulheres, fala de diferentes experiências sociais, da vivência de diferentes opressões, em função de gênero, raça, classe e outras variáveis, dos efeitos de violentos regimes ditatoriais, da colonialidade, de sexualidades, da exclusão feminina dos espaços públicos, da sua participação limitada e inferiorizada no mercado profissional, mas também da sua movimentação política e da riqueza cultural dos seus contextos. Conhecer essa literatura para compreendê-la é parte fundamental para uma apreensão mais ampla desse território que se convencionou chamar de América Latina. Essa compreensão, no entanto, depende da tradução enquanto ferramenta que possibilita aproximações entre sujeitos situados em diferentes contextos dessa formação e que vivem e escrevem experiências igualmente situadas e atravessadas por diferentes variáveis. Nesse sentido, traduzir e ler traduções dos escritos de mulheres latino-americanas representa uma possibilidade de ressignificar nossas próprias compreensões sobre as experiências dessas mulheres e sobre as nossas próprias experiências, né, de modo a evitar a produção e a reprodução de injustiças. Resta destacar, então, que o mercado editorial, nesse sentido, deve deixar de ser cúmplice da injustiça social e epistêmica, hermenêutica, e pode fazer isso ampliando as vozes, né, que seleciona e apresenta para o público leitor, considerando que a tradução é, como propõe a Sônia Alvarez, um passo para a transformação social. Então, esse é um convite para que a gente siga de olho no que o mercado traduz, mas principalmente para o que ele não traduz. Então, algumas das minhas referências, e desculpa ter me passado aqui um pouco no tempo. Obrigada, Marina. Então, vamos passar para a próxima e última apresentação, que é da Maria Tereza Merebe, sobre gênero e divisão do trabalho, sobre um estudo comparativo sobre poesia, romance e literatura infantil no Brasil. Sim. Bom, vou compartilhar minha tela. Está aparecendo para vocês? Tá, sim. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, as organizadoras do simpósio, Marina, Luciana, Letícia, pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha pesquisa. Eu acho que algumas das pessoas que estão aqui já conhecem, né, um tanto dessa pesquisa que eu venho fazendo. É uma pesquisa de doutorado que eu faço no programa de pós-graduação em Letras Estrangeiras e Tradução da USP, com a orientação da professora Luciana, que está aqui, que é uma das coordenadoras. Bom, então, o título da minha apresentação é Gênero e Divisão Sexual do Trabalho, um estudo comparativo sobre poesia, romance e literatura infantil traduzida no Brasil. E, bom, a Marina estava falando, né, pontuando, né, o fato de que a escolha de obras que serão publicadas não é um fato natural, né, pelo contrário, ele é guiado por uma série de questões não só subjetivas, mas políticas, ideológicas, enfim. E eu quero, então, falar agora um pouco sobre como também a escolha das pessoas que traduzem também não é um processo natural e passa por uma série de questões dessa mesma ordem, né? Bom, a minha pesquisa é uma pesquisa em sociologia da tradução, ela é focada em agentes da tradução. Então, esses agentes aqui, né, são indivíduos e instituições, mas quando eu falo de indivíduos, eu não falo de indivíduos em si, né, mas como parte de um grupo social e, por vezes, também de uma categoria trabalhista. Hoje não vai ser o caso aqui, mas vou tratar como um grupo, né, social. E também, né, as instituições, que aqui são editoras nacionais, que eu vou apresentar o recorte especificamente daqui a pouco. Bom, um conceito, então, central, né, para a pesquisa
para essa apresentação de hoje é o conceito de divisão sexual do trabalho. Bom, esse conceito, né, em perspectivas materialistas, ele procura explicar, né, a base das formas de organização social que dominam as mulheres e garantem as condições para a manutenção do patriarcado. Para essas perspectivas, a divisão sexual do trabalho é um importante locus da produção de gênero, embora não seja o único, né, porque é nela e com ela, né, por meio dela, que se engendrariam, né, as expectativas sobre as tarefas e responsabilidades que têm que ser assumidas, né, socialmente por mulheres e homens. Bom, duas pesquisadoras muito importantes, né, que trabalham com esse conceito, são a Helena Hirata e a Danielle Kegoati. A Helena é brasileira, a Danielle é francesa. Bom, para elas, né, a divisão sexual do trabalho, ela tem dois princípios organizadores, né, a separação, segundo a qual homens e mulheres têm que realizar trabalhos diferentes, e a hierarquia, né, que faz com que trabalhos realizados por homens sejam mais valorizados socialmente, né, e economicamente do que os trabalhos realizados por mulheres. Em abordagens feministas marxistas, né, que tem como ponto de partida frequentemente crítico a conceituação de trabalho de Marx, né, do Karl Marx, por exemplo, Silvia Federici, Angela Davis, enfim, para citar só dois nomes, né, nessas perspectivas, nessas abordagens feministas marxistas, né, elas sinalizam que na divisão sexual do trabalho, as mulheres são realizadas pelo chamado trabalho reprodutivo, né, que eu imagino que é um conceito que vocês já tiveram contato, pelo menos em algum momento, né. Esse conceito, ele é mencionado pelo Marx em algumas notas de rodapé do Capital, e depois ele é reivindicado, né, por essas teóricas e militantes, enfim. Bom, então, nessa perspectiva feminista, né, do trabalho reprodutivo, né, marxista e tal, o trabalho reprodutivo, ele compreende todo tipo de trabalho que é voltado para a reprodução e manutenção da vida humana. Então, ele inclui, por exemplo, desde a geração de novos indivíduos, né, da geração de vida nova, mas também tarefas como preparar alimentos, limpar a casa, lavar roupa, etc., até os cuidados, né, necessários com crianças, pessoas idosas, adoecidas, portadoras de deficiência, enfim. Bom, as feministas marxistas, né, elas questionam essencialmente a contradição entre os fatos de que, embora a vida humana não possa ser reproduzida nem mantida sem o trabalho reprodutivo, aliás, elas vão dizer que nem mesmo o próprio capitalismo pode ser mantido sem o trabalho reprodutivo, porque é o trabalho reprodutivo que reproduz a força de trabalho, né, que cria novos seres humanos, novas trabalhadoras e trabalhadores, enfim. Apesar de tudo isso, né, o trabalho reprodutivo é socialmente considerado secundário em relação ao chamado trabalho produtivo, né, que dentro das categorias marxianas se refere ao trabalho produtor de mercadorias e gerador de mais-valia, né, grosso modo, de lucro. Enfim, esse trabalho, né, também é comum a gente ver essas teóricas, pensadoras, enfim, sinalizando, é um trabalho executado, de modo geral, de forma gratuita, ou então muito mal remunerada, e é um trabalho invisível, né, ou invisibilizado. A gente vai encontrar muito essa expressão, né, o trabalho reprodutivo é um trabalho invisível. Bom, é nessa chave, né, dessa oposição, nessa chave conceitual, né, dessa oposição entre trabalho produtivo e reprodutivo, que a Laurie Chamberlain, que eu vou comentar um pouquinho melhor daqui a pouco, né, inaugurou, né, como disse a Lola Sanches, que a Marina já invocou agora há pouco também, foi com base nessa oposição que a Laurie Chamberlain, então, teria inaugurado, né, a reflexão epistemológica feminista no campo da tradução. Bom, esse conceito, né, de trabalho reprodutivo, né, tal qual empregado por feministas e tal, ele busca, né, evidentemente, subverter a perspectiva masculina hegemônica que vê esse trabalho como mera reprodução, né, ou seja, né, desprovido, né, de qualquer caráter produtivo ou criativo. Para essas feministas, o trabalho reprodutivo, na verdade, é um trabalho criador da vida, por excelência. Nesse sentido, ele é um trabalho, né, essencialmente criativo. E, bom, levando esse pensamento ao limite, né, a socióloga marxista alemã chamada Maria Mies,
que, por sinal, está sendo, o livro dela, Patriarcado e Acumulação em Escala Mundial, está sendo lançado agora, em português. Eu e a Luciana somos parte do grupo de tradutoras desse livro, enfim. Levando essa concepção, né, teórica ao limite, né, de que o trabalho reprodutivo é um trabalho produtor, criador da vida, a Maria Mies, então, ela vai inverter, né, as concepções marxistas ou marxianas, enfim, e ela vai chamar o trabalho que o Marx chamou de trabalho produtivo, que é aquele que gera mais-valia, que cria mercadorias, etc., ela chama de trabalho destrutivo, né, porque essa suposta produção infinita de mercadorias e mais-valia e etc., está no cerne da destruição da vida e da natureza. E ela vai chamar o trabalho, né, que a gente costuma ouvir como trabalho reprodutivo, ela vai chamar, então, de trabalho produtivo, né, porque é aquele que produz a vida humana e zela pela perpetuação da vida no planeta. Bom, parece longa, né, extensa, né, essa explicação, mas vocês vão entender por que é tão importante eu comentar todos esses pontos, logo menos. Bom, no Brasil, né, a partir da década de 70, especialmente a partir da década de 80, né, a economia pública, né, e eu estou me referindo aqui à economia pública em oposição, digamos, à economia privada ou doméstica, ela passou a absorver massivamente a mão de obra de mulheres, né, inclusive em postos de trabalho intelectual, como é o caso do trabalho de tradução. Só que isso não alterou, né, o quadro geral que a gente vê ainda hoje, né, de menor valorização social e econômica do trabalho das mulheres, uma vez que permanecendo, né, o sistema político-econômico, né, sobre o qual se assenta a divisão sexual do trabalho, ainda continuam valendo, né, os princípios dessa divisão, né, a hierarquia e a separação, enfim. Então, a gente tem hoje, né, uma situação que é de um acúmulo de jornadas de trabalho, isso é muito conhecido, né, das mulheres, e a gente tem também um cenário que é o de que hoje, de modo geral, a mão de obra das mulheres é mais fortemente absorvida em setores, né, de mais baixo valor social, setores mais mal remunerados, menos qualificados, enfim, evidentemente, né, tudo isso é atravessado ainda por questões de raça e classe, né, o que faz com que todo esse fardo seja muito maior para mulheres negras e pobres. Hoje, embora essas questões sejam fundamentais, né, esse entrelaçamento ou esse nó dessas contradições esse nó seja fundamental, hoje, assim, nessa apresentação, eu ainda não vou tratar de questões de raça e classe, porque eu não vou ter tempo, mas eu espero em outra ocasião poder mostrar para vocês alguns dados também sobre isso. Bom, agora fazendo alguns comentários aqui, então, sobre esse entrelaçamento da divisão sexual do trabalho com a tradução. Então, bom, eu estava comentando, né, um pouco sobre a Laurie Chamberlain, num texto dela, que hoje é bastante conhecido, né, Gender and the Metaphorics of Translation, que é um texto de 88, então, ela vai mostrar, né, um caráter feminizado da tradução, ou das representações da tradução, por meio das representações metafóricas da tradução, né? Então, ela tomou como, para fazer esse estudo dela, ela toma como ponto de partida, né, justamente essa oposição capitalista, patriarcal, que eu vinha comentando, entre trabalho produtivo e reprodutivo, né, um paradigma, né, abre aspas, né, nas palavras dela, que descreve originalidade e criatividade em termos de paternidade e autoridade, relegando à figura feminina uma série de papéis secundários. Bom, o interesse dela, né, nessa oposição tá, como ela mesma diz, né, abre aspas agora, especificamente no modo como essa oposição é utilizada para estabelecer a distinção entre escrever e traduzir. Isto é, marcando um termo como original e masculino e o outro como derivado e feminino, né, ou seja, a tradução, né, fecha aspas. Bom, então aí ela vai mostrar uma série de metáforas como clássicas, né, na verdade, como transposição, equivalência, fidelidade, né, que indicariam esse caráter secundário, reprodutivo e, portanto, feminizado da tradução, que é ainda mais evidenciado por outras metáforas, como belas infiéis, ou a metáfora da penetração, enfim. Essa imagem, né, muito feminina da tradução, que é uma expressão que a Isabelle Kalinowski usa, ela também foi discutida por outras pensadoras da tradução, como a Françoise Balibar, por exemplo,
que mostrou como as representações da atividade tradutória evocam representações do trabalho doméstico. Por exemplo, tradução e trabalho doméstico são definidos como tarefa humilde, escondida, ou a gente poderia dizer invisível, né? E secundária, né, em relação a uma primeira atividade que seria criadora, ou como um trabalho necessário para que outras pessoas possam se dedicar a atividades de maior prestígio, enfim, e ainda assim como um trabalho subalterno, né? Então a gente vê cruzamentos aí entre essas duas atividades, né? Bom, a Lola Sanches, ela também destaca, né, que foi justamente esse estatuto subalterno da tradução que permitiu que entre os séculos 17 e 19 a tradução fosse um espaço em que as mulheres podiam desenvolver a sua atividade de escrita, né? A Luciana também estava comentando bastante sobre a Velucci, enfim. Então, um espaço que, pouco a pouco, né, foi se constituindo como um espaço de resistência. Ao mesmo tempo, é importante a gente ter em mente, né, que ao longo da história, apesar dessa imagem feminizada da tradução que permite essa entrada das mulheres, o trabalho das mulheres não foi aceito da mesma forma na tradução dos diferentes gêneros textuais e idiomas. Eu não vou ter tempo agora de mostrar alguns exemplos para vocês, mas eu comento alguns em um artigo que vai sair em breve na revista Belas Infiéis, e aí, se alguém tiver interesse, pode dar uma olhada lá. Bom, enfim, eu vou passar, então, feita essa contextualização teórica, eu vou mostrar alguns dados, então. Aqui eu tenho alguns dados que eu coletei ao longo da minha pesquisa, então, para a gente ter uma ideia de como se constitui o mercado de trabalho de tradução no Brasil hoje, em termos de gênero, né? Então, no primeiro semestre de 2021, eu consultei os bancos de dados, né, das 3 principais entidades representativas de tradutoras e tradutores no Brasil, que são a Abrats, a Abrapt e o Sintra, né? Então, o que eu pude verificar é que em todas essas, entre os membros, né, entre filiadas e filiados a essas 3 entidades, mais de 70% nos 3 casos são compostos, são mulheres, né? Mas o total de pessoas filiadas é majoritariamente composto por mulheres. Então, é a Abrapt que ainda tem, né, o maior número, a gente está falando aqui, a Abrapt é de pesquisadores e pesquisadoras em tradução. Bom, tenho que comentar também que a designação do gênero aqui, ela é arbitrária, né, porque ela foi feita por mim com base num binarismo de gênero. Então, não são as pessoas, né, que são filiadas que declararam o seu gênero. A mesma coisa aconteceu, né, a mesma metodologia, digamos assim, eu apliquei ao ver as pessoas todas que apresentaram trabalho no último ENTRAD, que foi em 2019, ali também 71% das pessoas que apresentaram trabalhos, né, suas pesquisas em tradução eram mulheres. Novamente aqui, a designação do gênero é arbitrária, ela foi feita por mim. Mas... Não, só avisando, assim. Pode deixar, tô de olho. Mas, para compensar essa limitação, né, eu apliquei um questionário que teve em torno de 250 informantes, né, tradutoras e tradutores, e nesse questionário as pessoas podiam declarar o seu gênero. E ali eu tive um resultado muito parecido, né, 77,2% das pessoas se declararam mulheres, né, são tradutoras, e 2,3% se declararam pessoas não binárias. Então, basicamente, estou mostrando esses dados para mostrar como a gente tem hoje no Brasil um mercado de trabalho de tradução que é composto majoritariamente, indubitavelmente, por mão de obra de mulheres. Bom, as editoras que eu estudei, né, então, tem um recorte temporal, primeiro esse recorte cobre do ano 2000 ao ano 2019, então são 20 anos, eu investiguei, né, criei uma amostra igual de editoras para estudar poesia e romance. As editoras são essas daqui. Algumas delas são grupos editoriais que envolvem, que tem dentro, né, outras editoras ou outros selos editoriais, como é o caso da Companhia das Letras ou da Record, e todas as editoras e selos estão incluídas dentro
dessas editoras. E aí tem um outro grupo, né, uma outra amostra para literatura infantil, porque nem todas essas editoras publicam, né, literatura infantil. Então, para estudar literatura infantil, eu separei 3 editoras que são as que hoje têm em maior número, né, que publicam em maior número literatura infantil. Bom, todas essas editoras, são editoras que têm uma grande rede, né, de produção e distribuição, né, de circulação de obras literárias traduzidas no Brasil. Então, portanto, são editoras que têm uma forte influência sobre a configuração, né, do polissistema literário nacional. Além disso, também, eu preciso, né, destacar, digamos, que são editoras, um setor, né, do mercado editorial que depende muitíssimo da obtenção de lucros para a manutenção. Então, são editoras comerciais propriamente, né? Então, o mercado editorial não é composto só por esse setor de editoras, né? A Marina, no final da fala dela, estava mostrando outro setor de editoras que não é movido pelas mesmas questões ou interesses que essas editoras aqui. Isso é importante ter em mente. Bom, ao começar a pesquisa, então eu procurei responder a essas 4 perguntas, consultando os catálogos de cada editora. A partir dos dados que eu fui coletando, depois eu fui cruzando esses dados entre si. Eu queria poder comentar hoje sobre a questão dos fluxos de tradução, porque eu acho que conversaria muito com a pesquisa da Marina, mas eu não tenho tempo, aliás, já não estou tendo. Então, eu vou comentar mais especificamente A e B, com foco no B aqui, né, que é o gênero de quem traduz. Então, aqui está um slide que mostra o total de obras por gênero de quem escreveu. Então, no caso de poesia, esses números aqui são o total de obras que foram catalogadas, tá, na minha pesquisa. Então, 130 para poesia, 1.270 para romance, 222 para literatura infantil. Então, o que a gente vê nos 3 casos é que a maioria das pessoas que escreveu essas obras publicadas, né, a maioria é homem, né? A grande assimetria, a maior assimetria de todas, está no caso da poesia. Como vocês estão vendo aqui, só 15% das obras publicadas por essa amostra de editoras foram escritas por mulheres. No caso da literatura infantil, a assimetria é um pouco menor, mas ainda assim, essas obras são majoritariamente, né, foram majoritariamente escritas por homens. Então, a gente ainda fica aqui, ainda que seja literatura infantil, a gente ainda fica no paradigma, né, da autoridade paterna do texto-fonte, né, do original. Enfim, aqui nesse slide, a gente tem agora o total de obras por gênero de quem traduziu. E o gráfico para poesia e romance não muda muito, né? A maioria das pessoas que traduziu as obras de poesia publicadas por essas editoras é homem para poesia, é homem para romance. Para poesia, quase 75% dessas obras são traduzidas por homens. A gente vê uma inversão grande no gráfico quando a gente observa a literatura infantil, né? Eu vou mostrar de novo o anterior. Aqui está no rosinha, né? E aqui a de tradução. Então, aí a gente tem uma grande maioria de mulheres traduzindo literatura infantil. Bom, eu tenho algumas hipóteses, né, algumas interpretações sobre tudo isso, e também a partir das questões teóricas que eu estava colocando no início. Bom, o que a gente vê aqui, então, é uma linha ascendente, né, nesse sentido, da poesia, passando pelo romance até a literatura infantil, uma linha de feminização da tradução, né, a gente vai vendo que vai aumentando a quantidade de tradutoras a depender, né, de cada um desses gêneros textuais. Isso é bem evidente, né, a gente consegue localizar facilmente, visualmente. Bom, a que eu relaciono, então, isso, né, quais são as minhas hipóteses? Bom, a minha primeira hipótese, né, a minha primeira interpretação é que essa divisão assimétrica do trabalho de tradução depende dos diferentes graus de reprodutividade que estão presumidos na tradução de cada gênero textual. É lógico que a gente sabe que nenhuma tradução
é mera reprodução. Toda tradução é sempre a criação de um novo texto, né, de um novo texto literário. Mas existe ainda hoje, né, uma visão que talvez esteja menos na academia, mas ainda assim ela é muito viva, né, no senso comum, de modo geral, de que a tradução é em de vários gêneros textuais, pelo menos, é uma forma de reproduzir o gênero textual, uma forma de transpor, né, uma língua para outra, enfim. A poesia, ela funciona, ela é hoje, né, o maior paradigma oposto a esse, né? Ela é o maior paradigma da tradução como criação. No Brasil, a gente tem um grande expoente, né, teórico e prático também dessa visão, que é o Haroldo de Campos, enfim, né, a proposta dele da tradução como transcriação, enfim. A poesia é o grande paradigma da tradução como criação. E como não reprodução, ela acaba absorvendo muito mais mão de obra masculina, né? Ao passo que a tradução de literatura infantil, por exemplo, estaria muito mais ligada à reprodutividade, né, da função social do gênero textual. Então, está muito ligado à função, né, que o gênero textual tem socialmente. Então, as mulheres, elas são muito mais responsáveis do que os homens pelo trabalho reprodutivo, de criar as crianças, educar as crianças, enfim. Então, de alguma maneira, isso acaba sendo associado, né, também ao papel delas como tradutoras dessas obras. Então, essa aqui é a minha terceira hipótese, né? E aí tem uma segunda, um número 2 aqui, que está ligado, então, aos diferentes níveis de prestígio de cada gênero textual. Quanto maior o prestígio de um gênero textual, maior a possibilidade de que a tarefa tradutória seja destinada a um homem, né? Isso aqui a gente pode verificar, por exemplo, por meio de prêmios de tradução, que hoje eu também não pude falar, mas a gente vê que entre os prêmios de tradução no Brasil, além de a grande maioria, que reflete esses números, né, 80% dos prêmios de tradução serem dados para homens, a maioria dos prêmios também é dado para poesia, depois para romance, para prosa, né, romance, contos, e a literatura infantil fica lá no fim. Então, a gente vai cruzando, né, essas questões de divisão sexual do trabalho com reprodutividade, noção do que é criação, reprodução, enfim, e chegando nessas ideias. Enfim, para concluir, então, a primeira conclusão, né, a que eu chego, uma conclusão que também ainda não é definitiva, mas é que, embora as mulheres componham a maior parte da força de trabalho, né, empregada hoje no mercado de tradução no Brasil, a gente consegue localizar uma relação entre o gênero de quem traduz e o gênero textual traduzido, em uma divisão que é totalmente assimétrica, né, do trabalho. E a segunda conclusão, ela vai no sentido de que, embora tanto o trabalho reprodutivo quanto tradução nunca sejam mera reprodução, mas produção ativa, né, criação da vida, no caso do trabalho reprodutivo, e de um novo texto, no caso da tradução, o velho paradigma da mera reprodução, né, como atributo feminino, ainda atua, né, sobre o rebaixamento do trabalho das mulheres, seja no âmbito doméstico ou público, isso inclui o trabalho de tradução, mas também sobre a representação e concepção da tradução, né, que está aí embutida nos sujeitos que selecionam, né, dentro das instituições, quem traduz ou não. Enfim, essa noção ainda está embutida ali, né? Então, quanto menos reprodutiva, né, seja no sentido textual ou do trabalho social, quanto menos reprodutiva é considerada a tradução de um gênero textual, menor vai ser a probabilidade de que a tradução seja entregue a uma mulher, e o inverso também funciona, né? Quanto menos reprodutiva, menor a chance, enfim. A gente consegue fazer esse tipo de relação. Queria terminar mais positiva, mas a Marina já fez isso por mim, eu vou encerrar por aqui. Obrigada. Bom, Ai, gente, agora as discussões, né? Esse trabalho da Maria Tereza mexe com todo mundo, eu acho, né? Porque se a gente pensa assim, dentro, né, dos estudos discursivos, a gente fala muito de gênero textual, e como gênero, né, é o fazer no mundo, é a ação, né? Então, assim, quando a gente olha dessa perspectiva, quem faz o quê, né? Quem faz o quê em relação a prestígio, em relação
a valorização econômica e todos os outros aspectos. Então, assim, né, o gênero, entendendo ele como ação, como a gente sabe que a sociedade é feita para os homens atuarem mais, faz todo sentido, mas é tenebroso dar de cara com os dados, né? Então, isso não é um comentário, é um desabafo. Vamos lá, vamos abrir a roda, não vou ser a primeira a falar, já fui a primeira a falar, agora vou deixar com vocês. Eu vou aproveitar para comentar, porque acho que junta com os trabalhos e com a raiva que eu sinto, como a Luciana começou falando da Joanna Russ, que é um livro que eu amo, porque é isso, eu tenho muita raiva mesmo, e é difícil não ter raiva. E aí terminar com o trabalho da Maria Tereza é emocionante, eu estou aqui assim, sabe, segurando os punhos, porque realmente é um trabalho que mexe muito, é um trabalho, Maria Tereza, muito importante, sabe, porque no fim, tudo que a gente falou o dia todo aqui vai cair nas tradutoras. Porque, claro, tem o Adrian aqui, mas assim, quase sempre são as mulheres que são interessadas em se traduzir, em conversar entre si, em produzir coletivamente. Então, eu gostei muito do que você falou, porque vai muito de encontro ao que eu queria ter dado conta de falar, que é quando eu procuro as tradutoras de poesia e não as encontro, ou quando eu as encontro, elas só estão lá com o nominho da Biblioteca Nacional e eu não consigo encontrar as traduções dela. E isso vai de encontro com as coisas muito pequenas que acontecem no nosso dia a dia. Quando eu entrei na minha entrevista de doutorado, um tradutor muito conhecido das clássicas, professor da UFPR, ele perguntou para mim a seguinte coisa, na última pergunta da entrevista, se eu achava que eu tinha capacidade de traduzir poesia. Ele perguntou isso para mim, sabe? E esse é um cara que está aí traduzindo, a primeira mulher que escreveu poesia no mundo, entendeu? É uma coisa ridícula. Eu não tenho como não falar disso, porque isso também é violência contra as tradutoras. Sabe? Então, assim, esse trabalho é tão incrível, sabe? Tanto o seu trabalho de mapear quem são as tradutoras que estão trabalhando no mercado editorial ou dentro do sistema literário, né? Não só dentro do mercado editorial traduzindo, mas da recepção, da mediação, quem escreve as críticas, né? Eu acho que o comentário que a Dirce fez na Folha de São Paulo, comentando da ausência da Bernardina, né, na comemoração do Ulisses, nossa, isso fica muito claro, porque o próprio Campos, no Pagu, ele e outros vão dizer, a Pagu tentou traduzir Ulisses, mas, né, gente, pai, como que a Pagu ia conseguir, né? E na história da poesia mesmo, a gente vai ter sempre essa negação das poetas, né? Falta rima, não é? Não falta rima, não falta gramática, não falta prática. Então, como que a gente faz para não sentir raiva, né? Mas fora o sentir raiva, que daí a gente sente muita alegria de se ouvir, uma pergunta que para mim fica muito, e por isso que eu me agarro muito na Ana Cristina, o que a Ana Cristina César poderia ter sido para a gente, como pesquisadora de tradução, porque afinal a Ana Cristina está escrevendo as anotações dela, gente, antes de várias pesquisadoras, das canadenses, nos anos 90, ela está fazendo isso na virada dos 70 para 80, sabe? Vários comentários que ela está fazendo ali nas notas de tradução dela, da Silvia, da Emily Dickinson, são muito importantes para a gente como tradutora, sabe? Então, como é que a gente faz para a gente não se perder? Para a gente não perder a história da Velucci, para a gente não perder a história, sei lá, eu sempre penso na Eliot traduzindo o Spinoza também, que demorou muito tempo para sair a tradução da Eliot, ela viva nem viu sair a tradução do Spinoza. Como faz? Fico pensando da importância também, tipo, do que faz a Emily Wilson, por exemplo, no Twitter, sabe? De ficar fazendo aqueles fios gigantes comentando as traduções dela da Odisseia, da Ilíada, e como ela está fazendo isso com o público, que também é importante, porque a Marina falou, o que não é traduzido, o que é traduzido, mas a gente precisa que as pessoas leiam isso também, né? Eu trabalho muito como mediadora, escrevo também sobre literatura e tal, e as pessoas sempre vêm falar, sei lá, por exemplo, no último ano, quando saiu o Ace Joás, né, da Gallardo, muita gente veio falar, caramba, como é que isso não tinha saído ainda? Você tá vendo? E assim, não é um romance fácil de ser lido, mas as pessoas estão encarando. Então, isso significa muita coisa, sabe, do trabalho de tradução. Eu tenho uma oportunidade muito boa de conversar com a Mari Sanches, que traduziu, e que sempre faz uns comentários ótimos. Eu queria muito que a Mari viesse para a academia, porque a Mari tem comentários muito bons também para fazer sobre ser tradutora dessas autoras latino-americanas. Mas, enfim, como não ter raiva e como que a gente faz para se manter
conversando. E muito obrigada, gente. As pesquisas incríveis, assim, sabe? A gente não perde nada de vista. É muito bom. Deixa eu Obrigada. só falar uma coisa, Manuela, que tem tudo a ver com o que você está falando, e da Joanna Russ. A Joanna Russ fala que ninguém que não tenha raiva é digno de confiança. Não confie em quem não sente raiva. Olha, se vocês forem dar silêncio, eu vou falar. No resumo, assim, e agora, é claro, todas as pesquisas são incríveis, a gente pode discutir mais sobre as pesquisas, mas, assim, eu olhando o macro, né, e como a gente desenhou esse simpósio, o que a gente não abordou aqui foi tradução coletiva mesmo, né? Isso ficou faltando, e é interessante porque, assim, é um assunto que a gente tem tentado pautar, a gente vai pautar de novo no Entrade. Então, né, divulguem, ajudem a gente a fortalecer o simpósio, e evidentemente a gente não colocou no título desse aqui, da Abralic, por questões mesmo para sentir, né, que a Abralic veio antes da Entrade. Então, isso ficou faltando. Eu queria que todo mundo prestasse muita atenção nisso e para ficar atenta, né, a essas movimentações e comunicar essas manifestações para a gente também, tá bom? Nossa, é verdade. Isso é uma coisa que eu penso muito na articulação, porque eu quase só trabalho em coletivo, ou pelo menos em 2 ou mais pessoas, né? A gente teve a experiência de traduzir para Crocodilo, para N-1, o Bashback, que foi muito louco traduzir, porque a gente precisava trabalhar num texto não binário, que desse conta de outras categorias não binárias de sexualidade, de orientação sexual, ou de outras subculturas dentro das sexualidades. E era assim, 3 pessoas totalmente de lugares diferentes das pesquisas feministas, mas que, sabe, mas a gente não consegue articular, não consegue se organizar para apresentar os trabalhos, sabe? Mas realmente uma coisa que a gente precisa muito falar, porque são práticas muito interessantes. Eu só tenho coisa muito incrível para falar sobre isso. Mas eu não consegui me inscrever no Entrade, ficou meio caro para mim, e eu não consegui, infelizmente. Eu vi o simpósio e tal, vi que tinha a Ana ali, mas não consegui, fiquei triste, mas enfim. A gente tem, na área do alemão, a gente tem praticado bastante tradução coletiva na UFR, inclusive vai ser uma tradução ano que vem da Yale, né, que foi feita por 4 pessoas. Eu era uma delas, vai ser pela Temporal, e foi um trabalho muito, muito demorado, a gente ficou 3 anos trabalhando no texto, mas foi muito legal, assim, muito, muito rico. Eu vou aproveitar que eu liguei o microfone. Então eu vou aproveitar para te implorar para você submeter para o Entrade. Tá bom. Eu vou perguntar uma coisa para você, Luciana. Eu fiquei pensando, quando você estava falando sobre a Maria Vellucci, como ela se afastou eventualmente da poesia ou da prosa, e você acha que tem alguma coisa da efemeridade do teatro que se torna uma espécie de espaço seguro? Porque os textos nem sempre são publicados, é um espaço mais transitório, e por isso seria um espaço possível? Eu não tô ensaiando as palavras, mas... Achei linda essa pergunta. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para responder, porque eu não sou do teatro, né? Assim, eu caí no teatro por causa da Maria Vellucci, caí na literatura por causa da tradução feminista, então é uma visão de outsider. Mas é claro, com tudo que eu já li e tudo que eu já pesquisei, eu tenho certeza, porque o teatro mesmo, em termos de prestígio de literatura, era considerado uma literatura inferior. Então, era onde havia espaço para as mulheres. Então, na realidade, ela tem, né, ela consegue um lugar em que ela pode ter uma vida muito intensa e muito produtiva e muito criativa numa sociedade que não está aberta para todas as potencialidades dela, né? Então, de fato, o teatro é esse lugar, assim como o próprio prefácio dela com forma de carta, né? A gente sabe que a correspondência epistolar também é um gênero que as mulheres usaram para se manifestar publicamente em jornais, assim, em prefácios. Então, sim, né? Eu acho que tem tudo a ver esses gêneros, mas queria poder elaborar mais sobre a questão, mas não sou capacitada.
E sobre o alemão, Gisele, uma pesquisa paralela, já que você é do alemão, uma pesquisa paralela que eu estou realizando é traduções do alemão para o português do século XIX. Então, a gente fez, eu e a Giovana Gritti já estamos trabalhando nisso tem 1 ano e meio, fazendo esse levantamento, e a gente encontrou muita coisa do alemão. E eu acho que seria legal, quando eu começar a olhar esses dados, que não vai demorar, acho que daqui a semestre que vem eu consigo olhar, eu vou querer falar com você, talvez seja legal a gente trocar umas figurinhas. Claro. Quem está em São Paulo pode assistir a disciplina Mulheres em Tradução como ouvinte? Não sei quem que está em São Paulo, mas... Não, pois é, tem essa... A primeira versão dela foi online, porque foi no meio, assim, da pandemia, assim, da pior parte. E teve essa leve vantagem de poder reunir pessoas de outros lugares, né? Esse ano agora é tudo presencial, né? Felizmente tem essa parte, assim, de que a gente precisa estar no mesmo lugar, né? Mas estão todas convidadas. Aí todas convidadas para o Trema também, que vai ser em setembro, né? Então, tem o Entrade, Trema, tem ainda bastante coisa acontecendo. Agora a gente já está no segundo semestre, né? E fazendo essa transição, acho que de volta. O Trema vai ser online de novo esse ano, mas ano que vem talvez seja também. Eu não vou estar aqui, então espero que seja. Então, mas no outro a gente pode pensar em voltar para o presencial. Ai, coloquei aí no chat o link do Instagram, sobre o livro da Maria Miss, que eu convido vocês a conhecerem também. É um livro incrível, é um livro da década de 80 que, enfim, trabalha a partir da Rosa Luxemburgo a questão da acumulação de capital como fruto da exploração das mulheres, da natureza e das colônias. Então, é dos anos 80, mas ele é um livro muito vanguardista, se a gente considera o estágio dos debates hoje, assim. Então, convido vocês a dar uma olhadinha também aí no site da Ema Livros, da editora Timo, para conhecer um pouquinho desse livro. E ele traz um prefácio, né, até bastante longo, das tradutoras, viu, Gisele? Também a gente depois quer ver o prefácio de vocês, o que vocês fizeram, como vocês apresentam essa tradução coletiva. Isso é uma coisa legal da gente pensar e conversar. Só uma curiosidade, já que você falou, vocês escreveram marcando cada uma? Como é que vocês fizeram? Só de curiosidade. O prefácio, você disse? Isso. O prefácio foi eu não lembro exatamente como a gente fez, mas a gente sempre faz online, a gente tem um arquivo compartilhado e a gente começa a levantar algumas ideias juntas, vai anotando essas ideias, mas não necessariamente a gente escreve juntas, não. Cada uma vai escrevendo e aí a gente sempre vai uma trabalhando em cima do que a outra escreveu, enfim. No final, alguém ou mais de uma pessoa fica responsável por revisar aquele texto e tudo mais, sempre marcando o que está fazendo e tal. Mas não é um método fixo, né? Cada situação, a gente nem consegue definir muito metodologia nesse sentido, porque cada projeto vai também colocando as suas demandas ali, às vezes que são até demandas temporais, quem pode mexer em tal momento no texto, quem não pode. Cada projeto acaba tendo uma execução singular, assim, em algum sentido. Não, legal, assim a gente também trabalha assim. Assim como a tradução, né?
um comentário que eu gostei muito da forma que foi feito, que é uma tradução de um livro de poesia da Marie Marçal, catalã, que é a tradução de B. Michel, B, super amiga e querida, né, na época fizeram de um jeito super metamorfose, assim, né? Você nunca entende muito bem quem está falando e está se citando. Eu gosto muito dessa apresentação, só para comentar, uma apresentação que eu gosto, assim. Mas normalmente a gente trabalha assim, né? Tentando puxar as ideias e tal. Gosto. Legal. Vou comprar com certeza. Eu gosto muito da minha. Obrigada. O que mais, pessoal? Será que a gente encerra, então? Sim? Bem, é? Vocês que sabem. Bem, eu vou agradecer a presença de todo mundo, acho que foi uma tarde super agradável, né? Esses seminários terem sido isolados, eu achei um pouco ruim, porque eu acho que, né, as pessoas que se interessassem, teria sido tão legal a gente ter mais gente para ampliar o escopo, ainda mais numa área como a nossa, que ainda está sendo sedimentada, né, e buscando mais pessoas interessadas em pesquisar, eu acho que acaba perdendo um pouco, e eu até, nesses dias, pode parar de gravar. Esperar